sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 2. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 2. Quem encontrou, diz amém. E diz assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho, ou acabou-se o vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele disser. E estava ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada um cabiam 2 ou 3 metretas. E disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita ao vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia que os empregados tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo mundo põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então vem o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. E Jesus iniciou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Somente até aí. Sente-se aí dando glória a Deus. Queridos, nós observamos neste texto que Jesus ele vai estar em Caná da Galileia. Caná da Galileia era um lugar meio complicado de se viver. Caná da Galileia, ninguém queria ir a Caná da Galileia. Por quê? Porque era uma região de difícil acesso. Era uma região desértica. E aquele povo vivia da colheita e de algumas pescarias. Eles passavam um momento plantando e colhendo. E o resto do ano, eles guardavam em celeiros tudo aquilo que eles plantavam. Observe, querido, que quando acaba-se o vinho, houve-se um desespero naquele lugar. Houve-se uma tristeza naquele lugar. Por quê? Uma festa sem vinho não tinha alegria. E no meio do desespero, Jesus aparece naquele lugar para mudar a história. Observe, querido, que o inimigo achava que a festa iria acabar, mas se esqueceram que o dono da festa estava naquele lugar. Talvez alguém pensou que era o fim naquele lugar, mas o dono da festa estava naquele lugar. O momento daquele momento, ninguém queria ir a Caná da Galileia, mas aonde ninguém queria ir, Jesus foi. O que ninguém queria fazer, Jesus fez. Eu quero te dizer essa noite que aonde as pessoas rejeitam, Jesus se faz presente. Eu não sei qual é a rejeição, eu não sei qual é a exclusão, mas se Jesus fizer presente, Ele vai trazer alegria para aquele ambiente. Aleluia! Jesus, Ele é especialista em transformar a rejeição em alegria. E quando nós vemos esse texto, querido, no versículo de número 2, vai dizer que Jesus ele foi convidado. O texto nos diz claramente que Jesus foi convidado com os seus discípulos. E quando eu observo esse texto, eu entendo que Jesus ele só entra se você convidar. Jesus ele só entra na tua vida se você convidar. E eu quero te fazer uma pergunta. Quer ter uma família abençoada? Convida Jesus para a tua casa. Quer ter uma família próspera? Convida Jesus para a tua casa. Quer ter uma dignidade espiritual? Convida Jesus para a tua família, porque aonde Jesus é convidado, Ele faz acontecer. Se você convidar Jesus hoje, você vai ver o que Ele vai fazer no meio da tua família.
Aleluia! Observe, vivemos uma geração, queridos, que às vezes só quer convidar Jesus quando tudo está acabado. Só quer convidar Jesus quando não tem mais jeito. Só quer convidar Jesus quando tudo tem acabado. Mas eu quero te dizer essa noite, convida Jesus enquanto é tempo para a tua vida. Convida Jesus enquanto é tempo, antes que as coisas piorem. Porque se as coisas podem piorar, mas se Jesus estiver no ambiente, pode ter certeza, tem milagre para você. Oh, Espírito Santo de Deus. Imagine aí o ambiente que Jesus estava naquele lugar. Quantas pessoas achou que ia ser o fim? Quantas pessoas achou que iria acabar por ali, mas Jesus chegou, aleluia. As pessoas achavam que não tinha mais jeito, achavam que era o fim, mas quando Jesus está, meu amigo, o mal tem que sair. Oh, Espírito Santo de Deus, porque aonde Jesus chega, Ele traz transformação, aonde Jesus chega, Ele traz libertação. E essa noite eu quero te dizer, deixa Jesus transformar o teu ser. Você que está ouvindo essa palavra, que essa noite Jesus te ama e Ele tem um projeto para realizar no meio da tua família. Aquela família estava no meio do desespero, mas em meio do desespero Jesus vem, porque Jesus veio para aplacar a fúria do adversário. Talvez o inimigo se levantou contra a tua família, se levantou contra a tua casa, mas Jesus está aparecendo diante dele para te dizer que Ele tem resposta para você nesse lugar. Oh, Espírito Santo de Deus. A festa estava continuando, e de repente alguém chegou e disse: olha, acabou o vinho, acabou a festa. Por quê? Porque o vinho representa alegria. Como é que vai ter alegria numa festa se não tem o que comer? Como é que vai ter alegria numa festa se não tem como o povo beber? Observe que Maria vai ao encontro de Jesus, e muitas pessoas dizem que Maria passa na frente, mas eu entendo que ela deixou Jesus passar. Aleluia. Ela poderia fazer, não, mas ela sabia quem poderia resolver o problema dela. Talvez você correu tanto canto e ninguém resolveu o teu problema. Já foi na casa de fulana, já foi na casa de ciclana, ninguém conseguiu resolver o seu problema. Mas a Maria era uma mulher de Deus. Ela disse: eu vou atrás de quem vai resolver esse problema agora. É Jesus Cristo de Nazaré. Porque Jesus, Ele resolve qualquer problema. Lembra daquele louvor que diz: Deus resolve o seu problema? Ele resolve qualquer situação. E Maria estava entendendo que Jesus iria manifestar a sua glória naquele lugar. E a Bíblia vai nos dizer que eram 6 talhas, e todas elas estavam vazias. O texto vai dizer que elas estavam vazias. E quando eu olho esse texto, eu vejo que tem muita gente como aquelas talhas, que a aparência até está bonita, que o superficial até está legal, mas por dentro está vazio. Está precisando de uma mudança, está precisando de uma transformação. A festa estava continuando e parecia que estava tudo bem. E não adianta fingir que está tudo bem se alguém precisa ser cheio. Não adianta fingir que está tudo bem se precisamos de uma mudança espiritual. Não adianta fingir que está tudo bem se nós necessitamos da presença de Deus. Aquelas talhas estavam vazias, mas precisavam ser cheias naquele lugar. Aleluia. O exterior estava até bonito, mas aquelas talhas de pedra, não tinha como o homem enxergar, porque por detrás da pedra tinha algo escondido. E não adianta se esconder da presença dele, não adianta se esconder dele, porque Jesus já estava na festa e já estava observando que ele precisava mudar aquele ambiente. Aleluia. Está na hora de nós se examinarmos e entendermos que precisamos ser cheios. Não precisamos de aparência, não precisamos de exterior. Nós precisamos ser cheios da presença de Deus, para sermos renovados pelo poder da graça de Deus. Oh, aleluia, Deus. Se aquelas talhas fossem transparentes, todo mundo iria ver. Mas Jesus estava vendo o interior, porque antes de você entrar pelaquela porta, Jesus já te conhece.
Antes de você entrar por essas portas, Jesus já conhece a tua história, Ele já sabe da tua dor, Ele já sabe o que você enfrentou. E se você chegou aqui com a tristeza no seu coração, Jesus está trazendo alegria para você, Ele está trazendo a paz que o homem não pode te dar. É a presença de Jesus na tua vida, Ele vai te entregar hoje. Aleluia. Hoje um cliente olhou para mim e disse: rapaz, tu está tão feliz, tu está com dinheiro no bolso. Eu disse: está enganado, meu irmão. Sabe por que eu estou feliz? Porque eu tenho a presença de Jesus na minha vida. Porque as coisas do mundo não trazem alegria para o homem, porque as coisas do mundo é passageira, mas a presença de Jesus dura para sempre. Talvez você chegou aqui vazio, mas a presença de Jesus vai preencher o teu ser nesse lugar. Aleluia. Quando você vê aquele crente que parece que chupou limão, é porque está precisando da presença de Deus. Aleluia. Não dá um glória, não abre a boca, é com cara feia. Jesus te chamou, foi para ser feliz, então abre um sorriso para Jesus nesse lugar. Aleluia. Jesus te chamou para ser feliz, então seja feliz na presença dele, embora a circunstância seja difícil, porque nem todo dia o dia está bom para a gente, mas a presença de Deus, pastor, nos deixa cheio e alegre e constrange. Aleluia. Então deixa a presença de Jesus te preencher nesse lugar, meu irmão, em nome de Jesus. Quando eu vejo, querido, Jesus olhando para aquelas talhas, eu observo uma coisa muito interessante. É que Jesus, Ele não chama pela nossa aparência, Ele não nos chama pelo nosso talento, Ele não nos chama porque nós pregamos, Ele não nos chama porque nós cantamos, Ele nos chama pelo nosso caráter. Jesus te chamou não foi pela aparência, mas Ele te chamou porque sabe que tem uma grande obra para realizar na tua vida. Aleluia. A perspectiva de muitas pessoas é de tristeza, mas Jesus está trazendo alegria para aquela família. Observa a geração de hoje. A geração de hoje, ela prefere fingir que está tudo bem, do que dizer: Jesus, me socorre. Jesus, eu preciso da tua presença. O salmista do 121, ele vai dizer: eleva os meus olhos para o monte. E ele vai entender de onde virá o meu socorro. Ele vai dizer: o meu socorro vem do Senhor. Aleluia. Sabe por que muitas pessoas se decepcionam? Porque esperam no homem. Muitas pessoas se frustram porque esperam no homem, mas aqueles que esperam em Cristo Jesus, a Bíblia não diz que Ele é vencedor, a Bíblia diz que Ele é mais que vencedor. Mas a circunstância está tão ruim lá na minha casa, você é um vencedor. Ah, mas a luta está tão grande, você é um vencedor. Ah, mas falaram mal da minha vida, você é o vencedor. A luta está travada, mas você é o vencedor. Não importa a circunstância, Jesus te escolheu para ser vencedor. Oh, Espírito Santo de Deus, o que é que Jesus está querendo ouvir de nós? Ele está querendo ouvir o teu grito de socorro hoje, porque Ele sabe da tua situação, Ele sabe da tua história, Ele sabe o que é que está acontecendo. Ele está precisando você só dizer assim: Jesus, eu preciso de mudança. Assim como Ele fez com o cego de Jericó. Ele sabia ou não sabia que o camarada era cego? E Ele vai dizer: o que queres que eu te faça? O nordestino vai dizer: ora, o quê? Quero enxergar. Mas Jesus, Ele quer ouvir da sua boca um grito de socorro. Dizer: Jesus, eu estou precisando de uma mudança moral e espiritual. Eu estou precisando de uma mudança radical. E eu quero te dizer que o Espírito Santo está me impulsionando a dizer esta noite que o Senhor vai mudar a história de muitas pessoas aqui radicalmente. Que as pessoas vão olhar assim como olharam pelaquela família que achava que não tinha mais jeito, e vai dizer: quem te viu te vê. Vai ver você glorificando o nome do Senhor, e vai ver você passando por essa prova glorificando o nome do Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Observe o texto. Jesus vai mandar encher as talhas, só que estava faltando vinho. E Jesus vai mandar encher as talhas de água. Está complicado. Por quê? Está faltando vinho, Jesus manda encher de água. Parece ser uma coisa assim contraditória. Rapaz,
está faltando na nossa vida, querido, é deixar de questionar mais, é deixar de perguntar mais, é deixar Jesus fazer, obedecer a sua palavra. Eles poderiam questionar, mas está faltando vinho, não está faltando água. Eles fizeram o que Jesus mandou. Enquanto você fizer o que Jesus mandou, vai ter milagre na tua família. Aleluia. O dia pode ser difícil, mas faça o que Jesus está mandando fazer. Acabou-se a conversa. O que eu faço, pregador, para mim receber o meu milagre? O que eu faço, pregador, para mim ser cheio do Espírito Santo? É simples. Obedeça a palavra. As demais coisas Ele vai continuar fazendo sobre a tua vida. Aleluia. Imagine aí, querido, se quando Jesus Ele passava, Ele curava. Imagine Ele dando uma palavra na tua vida. Imagine Ele dando um decreto na tua vida e você ouvindo e obedecendo a palavra dEle. Tem muitas pessoas que estão se frustrando, por quê? Porque quer receber a bênção, mas não quer servir. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela era uma mulher contaminada pela lei, ela era contaminada. Mas ela colocou na sua mente, se tão somente eu tocar. É aquela geração que disse, eu quero só o meu milagre. Jairo foi diferente, ele disse, Jesus, vai lá na minha casa, porque ele está dizendo, eu não quero só o milagre, eu também quero a tua presença na minha vida. Jesus está procurando uma geração que não só quer milagre, mas que quer também receber a presença de Deus na sua vida. E quando eu olho esse texto, eu fico feliz. E quanto mais você lê, mais você encontra. E Jesus vai dizer, olha, encha até em cima. Ele poderia dizer assim, olha, enche só até a metade. Enche só um pouquinho, mas ele não, ele disse, eu vou encher até em cima. Por quê? Porque o que Jesus Ele faz na nossa vida não faz nada pela metade, Ele faz por completo. Mas Jesus e a minha família, Ele vai fazer por completo. No meu ministério, Ele vai fazer por completo. Lá na minha casa, Ele vai fazer por completo. Aonde Jesus chega, Ele não faz nada pela metade, Ele faz por completo. E o que Ele vai fazer na tua vida vai ser por completo e por inteiro que Ele vai fazer nesta noite. Aleluia. Por isso eu te digo, se for para adorar, adore por inteiro. Se for para se entregar, se entregue por inteiro. Se for para adorar, não importa se alguém não vai gostar do teu grito, não importa se alguém não vai gostar do teu glória. Se for para adorar, adora de verdade, porque quanto mais você adora, mais a presença dele desce. E quando você adora aqui, Deus trabalha em teu favor. Aleluia. Jesus vai fazer por completo na tua vida. Você vai deixar essa noite Ele transbordar sobre a tua vida. Sabe por quê, querido? Porque Deus Ele não quer nada pela metade. Ele não quer nada superficial. Não adianta o meu braço esquerdo ser crente e o meu direito não ser. Ou você é ou você não é. Porque Jesus Ele quer por completo. Ele não quer nada pela metade. E essa noite o Senhor está querendo transbordar sobre a tua vida. E talvez você chegou aqui, mas Senhor, eu preciso preencher este vazio que está no meu coração. E quem é que pode preencher esse vazio? Só Jesus. Quem é que pode preencher esse vazio? Só a palavra. Por quê? Porque as coisas do mundo ela preenche por momentos. O camarada passa o dia na festa, a noite na festa. Ele está preenchendo o vazio dele ali momentâneo, mas quando ele chega no outro dia ele está vazio de novo. É uma sede que não se acaba. Mas o crente que tem a presença de Deus, ele pode estar passando que nem Abacuque, dizendo, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Pode faltar o alimento, mas não pode faltar a presença dele. Pode faltar o fruto da vide, pode faltar as ovelhas do curral, mas se nós temos a presença dele, não vai faltar nada. Aleluia. Porque quando você glorifica, os céus trabalham em teu favor. Oh Espírito Santo de Deus, eu te convido esta noite, se você está vazio, volte a ser cheio de novo. Se você está vazio, volte a ser cheio de novo, cheio da palavra.
cheio da presença, aleluia. Então se encha essa noite por inteiro, se entregue por inteiro e deixa Jesus trabalhar em teu favor, porque se você se entregar essa noite, você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida. Eu quero delegar uma palavra na tua vida essa noite e te dizer que o vinho novo vai descer sobre a tua casa. O vinho novo vai descer sobre a tua família, aleluia. O teu filho que está longe, o vinho novo vai descer sobre a vida dele. O teu esposo que está afastado, o vinho novo vai descer sobre a vida dele. O teu filho que está nas drogas, eu quero te dizer, o vinho novo vai descer naquele lugar e ele vai voltar a ser cheio do Espírito Santo. Aleluia, Deus. Observe o texto. Quando nós olhamos as Escrituras, aquela família não tinha gosto, aquela família não tinha alegria, porque o vinho representa o que? Alegria. E o vinho tem gosto, o vinho tem cheiro. Mas depois que Jesus entrou dentro daquela casa, meu pastor, a casa voltou a ter alegria. Depois que Jesus voltou naquela casa, aquela casa nunca mais foi a mesma. As pessoas que passavam sobre aquela casa e diziam: eu vi algo novo acontecer dentro desta casa. Eu vi um homem chamado Jesus de Nazaré, que as pessoas não davam nada por ele, mas quando ele entrou dentro desta casa, esta família recebeu alegria. Essa família recebeu alegria. Então essa noite a tua família vai receber alegria em Cristo Jesus. Aleluia. Porque nós só temos alegria em Cristo Jesus, meu irmão. Jesus vai voltar a dar sabor à tua vida. Sabe o que eu acho interessante? É que quando Jesus ele faz o milagre, eles vão chamar o mestre de sala. Quem era o mestre de sala? Era aquele que era responsável pela festa. Camarada que tinha experiência, camarada que sabia fazer uma festa. E mesmo assim a festa, no começo, faltou vinho. E quando Jesus faz o milagre, ele chama o mestre de sala, e o mestre de sala vai provar o vinho e vai dizer: olha, eu tenho que dizer uma coisa, eu já provei muito vinho, mas esse vinho aqui é diferente. Esse vinho que Jesus transbordou sobre este lugar é diferente. Porque Jesus ele faz diferente, meu irmão. Porque Jesus ele faz coisas grandes. Embora o homem diga que não, embora as pessoas digam que não, mas quando ele entra na tua história, ele entra para fazer acontecer. E eu não sei qual é o limite que você está hoje, mas eu quero te dizer, Jesus vai fazer algo novo sobre a tua vida, vai fazer algo novo sobre a tua casa. E eu observo uma coisa muito interessante neste texto, é que mesmo Jesus fazendo o milagre, uma hora o vinho ia se acabar, uma hora todo mundo ia ter que ir embora, mas só uma coisa ia permanecer, é a presença de Jesus. O milagre passa, mas a presença de Deus continua na nossa vida. É bom receber milagre? É, mas o melhor do que o milagre é a presença de Jesus. É bom ser curado? É, mas a presença de Jesus é melhor. O que adianta eu ser cheio aqui e vazio lá fora? O que adianta eu receber uma cura aqui e lá fora eu me afastar? Pois antes de receber a cura, receba a presença de Deus sobre a tua vida. Antes de dizer assim: Jesus, eu quero um milagre, diz: Jesus, eu quero a tua presença na minha vida. Se o Senhor me curar, amém. Se o Senhor não me curar, eu vou continuar te servindo e te adorando na beleza da tua santidade. Ainda tem adorador aqui nesta casa? Ainda tem adorador? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Adore a Ele essa noite na beleza da sua santidade. Aleluia. Deixa o milagre de Jesus permanecer sobre a tua vida.
o versículo de número 11 diz o quê? Que Jesus iniciou os seus sinais em Caná da Galileia. O que Jesus fez ali naquela família foi só o início do que ele iria fazer naquele lugar. Eu quero te dizer essa noite, o que Jesus está fazendo hoje na tua vida é só o início do que Jesus vai fazer dentro da tua casa. É só o início do que Jesus vai fazer na vida do teu filho, na vida da tua filha. Vai ser só o começo, e você vai voltar aqui para dizer: grandes coisas fez o Senhor, e é por isso que nós adoramos a Ele neste lugar. Sabe, queridos, o primeiro milagre de Jesus foi no meio da família. Jesus já inicia o seu ministério trabalhando na família. Não se preocupe, não vai ser só você, a tua casa também. Jesus vai começar a iniciar os seus sinais naquele lugar. Hoje também é o culto da família, e você que vem sozinho aqui esta noite, Jesus preparou esse cenário para você, para te dizer que é só o começo do que Ele vai fazer no meio da tua família. Aí eu te faço uma pergunta: sabe por quê esse foi o melhor vinho? Porque esse vinho foi feito com água. O que a água representa? Palavra. Foi feito com a palavra, e tudo que é feito com a palavra é melhor. Família que tem palavra é melhor. Filho que tem palavra é melhor. Igreja que tem palavra é melhor. Aonde tem a palavra tem transformação. Sabe por que você foi transformado aqui essa noite? Porque tem a palavra de Deus sobre a tua vida. Eu não sei, mas eu quero te dizer: Jesus vai passar na tua canara essa noite para mudar a tua história. Jesus vai passar na tua canara essa noite para mudar a tua história nesse lugar. E eu convido você a se colocar de pé. E nós vamos fazer aqui um convite especial. Enquanto alguém traz um louvor, nós vamos fazer um convite a você. Neste momento tão precioso, aonde Jesus preparou todo este ambiente, para você que precisa ser cheio, para você que precisa ser renovado, para você que precisa de ser cheio da presença de Deus. Jesus, Ele tem um encontro para você aqui esta noite. E eu creio que a palavra de Deus não vai voltar vazia sobre a tua vida. Ele tem uma caná para transformar na tua vida hoje. Aleluia. Jesus te ama. Hoje é dia de decisão. Hoje é o dia de você tomar uma posição na sua vida e dizer: Jesus, não muda só a minha vida, mas muda também a vida dos meus filhos. Muda também a minha casa. Visita também os meus parentes. A oportunidade é hoje. Aleluia. Espírito Santo de Deus. De tanta coisa que andei fazendo, de quase todas me arrependi. Mas
Deus e diga qual foi a melhor coisa que você fez. Já fiz em toda a minha vida, salvo em aceitar esse Jesus. A melhor coisa para Jesus. Aleluia! Você que está aí atrás, Deus está te dando uma oportunidade hoje de fazer a melhor escolha da sua vida em aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não importa o que você fez, não importa o quão rejeitado você foi, a oportunidade é hoje. Toma uma atitude hoje, assim como essa mulher fez agora. Tomou a melhor decisão da vida dela, de se reconciliar com Jesus, de aceitar esse Jesus maravilhoso, que faz coisas novas todos os dias da nossa vida. A melhor decisão que você tomou foi agora em aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Espírito Santo de Deus. Jaiane, foi a melhor decisão que você tomou hoje. E se a tua família te rejeita, aqui tem uma igreja que te abraça. Se os teus amigos te rejeitam, aqui tem uma igreja que te abraça. Jesus te ama, e é só o começo do que Jesus vai fazer na tua vida a partir de hoje. Aleluia! Você é um presente de Deus, você é especial. Quantas pessoas tentou te rejeitar, quantas pessoas tentou te botar para baixo, mas Jesus, ele levanta os teus ânimos hoje dizendo: eu sou contigo. Você é especial para Jesus. Querido Deus, eterno Pai, eu te apresento o Senhor, a Jaiane, na tua presença. Senhor, que tomou uma decisão de voltar para a tua presença, tomou uma decisão de renovar a sua aliança, e saber que a tua presença é a melhor coisa, é a melhor decisão, é o melhor lugar de estar, é a tua presença. Dá um abraço de perdão na tua filha, meu Pai. Dá um abraço, Senhor, e muda a história dela, muda a história da família dela. Senhor, quantas das vezes o inimigo tentou parar, quantas das vezes o inimigo tentou botar para baixo, mas o Senhor não permitiu, porque até aqui o Senhor tem ajudado ela, e o projeto não parou. O projeto que o Senhor tem para realizar na vida dela é coisas grandes. Abraça a tua serva, Pai, com um abraço de perdão. E em nome de Jesus Cristo de Nazaré, os teus pecados estão perdoados. Receba a paz de Cristo Jesus na tua vida. É assim, Deus, que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome